Que travou aí a nossa cartela. Vamos lá. Hoje aqui no Vida Saudável, a gente vai tratar sobre um assunto que está preocupando muitos pais. O tempo que os nossos filhos estão ficando em frente das telas. A gente convidou o oftalmologista César Vilar para nos ajudar a entender essa situação. Boa tarde, doutor César. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Obrigado, Nayara. Boa tarde. A primeira pergunta que a gente quer fazer para o senhor, esse uso excessivo das telas, no caso para as crianças, faz mal para a vista? Faz. O uso excessivo das telas, em especial as telas de celular e tablets, que ficam mais próximo do rosto, né, dos olhos, ele traz um mal porque primeiramente, ele cansa muito a vista, né? Então, quando nós olhamos para perto, em especial telas de computador, existe todo um trabalho coordenado do movimento dos olhos e também de acomodação para fazer com que aquela imagem fique no foco. Isso, se for por tempos razoáveis, tempos pequenos, não traz problemas. Mas se for por tempos muito exagerados, cansa. Mas não é só isso. O que é o tempo exagerado e o que é o tempo que seria normal? Então, existe até uma regra que a Academia Americana de Oftalmologia já publicou, chamada de regra dos 20-20-20. Acima de 20 minutos, você, sem tirar os olhos da tela, isso não é tão incomum como pode parecer, você precisa passar, nem que seja 10 ou 20 segundos de preferência, sem olhar para a tela nenhuma. Pode ser com os olhos fechados, pode ser olhando para cima, olhando para longe, contanto que você não esteja olhando para nada perto. E a cada... esse outros 20, na verdade, é porque significa 20 pés ou 6 metros, é uma distância longa. Então, significa descansar para olhar para longe. Então, acima de 20 minutos, é preciso dar uma pequena pausa. Essas pausas ao longo do dia... a pausa de quanto tempo? Quantos segundos? 20 segundinhos. 20 segundinhos. 20 segundinhos. Eu vou convidar o senhor para a gente acompanhar aqui essa matéria que a gente fez, quer dizer, um vídeo que a Karina Pedrosa, que é a mãe da Helena, que tem 6 anos, e do Marcos, do José Marcos, de 3 anos, ela enviou um vídeo para a gente para falar sobre esse tema. No caso, a Karina, ela está sabendo lidar com essa realidade. Vamos acompanhar? Aqui em casa eu estabeleço alguns horários. Geralmente à tarde eles têm sinal verde para usar o tablet por 1 ou 2 horas. Eu confesso que às vezes passa. Pela manhã é o horário de estudo, horário de aulas, aulas remotas. Então faz com que a tela não seja só o vilão, também seja o nosso aliado. E assim a gente vai conduzindo, se organizando direitinho, tudo dá certo. Tchau. Tchau, José. Tchau. Tchau, criançada. Tchau, Karina. Muito obrigada pela participação. A Karina está dando um ótimo exemplo. Eu vou falar pessoalmente. Eu estou com uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a minha filha, ela assiste pela manhã a aula. À tarde, ela tem que fazer a tarefa no computador. E aí, como ela está sozinha em casa, ela brinca no computador. Ela vai falar com os amiguinhos pelo computador. Como que a gente faz e quais são os principais problemas que o senhor vem encontrando, por exemplo, no consultório? Isso tem sido extremamente comum, Nayara. A quantidade de crianças com queixas que antigamente a gente só via em pacientes mais adultos que trabalhavam muito tempo usando o computador. Então, esse trabalho de ficar muito tempo em telas, seja para estudar ou para se divertir, ele causa alguns problemas. Como eu já falei, o primeiro é o cansaço. Isso acaba criando um estresse visual que dificulta o aprendizado, dificulta a criança de aprender direito, né, o que ela está fazendo na escola. Atrapalha o ciclo sono-vigília, quer dizer, atrapalha o dormir, então desregula um pouco os horários do sono. A criança pode estar aí dormindo mais tarde ou mais cedo, ou não dormindo, não descansando como poderia. Ela passa a usar óculos mais cedo, por exemplo, ou isso não tem uma relação? Então, existem alguns estudos que tentaram associar essa dependência, esse excesso de uso de telas, com o aumento da miopia. Não é bem certo ainda se essa distância excessiva
aumentou a quantidade de míopes no mundo. Mas é quase certo, existe uma evidência muito forte de que a diminuição da exposição à luz solar durante o dia, nessa idade da infância e início da adolescência, com certeza ela aumenta o grau de miopia, especialmente em quem já tem uma tendência de ter. E faz uma relação direta, porque geralmente as pessoas usam as telas em ambientes fechados, né? Escuro em escritórios também. escuros também. Não necessariamente a falta de luz cria um problema, mas a falta de luz solar. Então, na Ásia, por exemplo, existe o que a gente chama de epidemia de miopia, né? A quantidade de míopes é muito maior do que há 50 anos atrás, por exemplo, e só a genética não explica isso. Então, a diminuição da exposição à luz solar, né? As crianças não brincam mais no sol, passam muito tempo estudando, seja em telas ou mesmo livros. Então, essa união aí das crianças, né, em desenvolvimento, passarem muito tempo em ambientes fechados, usando aparelhos eletrônicos, não tendo mais aquele espaço de estar em ambientes abertos, sem anteparos, com a luz do sol, está aumentando a quantidade de míopes e está aumentando o grau das crianças. Ou seja, então vamos diminuir a quantidade que fica em frente às telas. O recomendado é pelo menos meia hora de atividade física ou lúdica que seja, num ambiente aberto, que ela possa olhar para longe, esquecendo o celular, esquecendo tela de computador. Bom, doutor César, eu queria lhe convidar para o senhor participar de um outro quadro que a gente tem, que é o Sim ou Não. Eu prometo para o senhor que é muito divertido e é muito esclarecedor também. Então fica aqui com a gente que a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? E já já a gente volta. Ok.